Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre pH e pOH. Vamos descobrir como isso é fácil. Ó, pH. P significa potencial. E esse Hzinho aqui significa hidrogênio iônico, tá? Então, para a gente determinar o pH, a gente precisa desse pedacinho aqui, ó, da concentração em mol por litro dos íons H+. Observação, os íons H+, também pode ser encontrado por aí escrito dessa forma aqui, ó, H3O+, tá bom? É a mesma coisa. E o pOH? pOH. Esse P é de potencial e esse OH é da concentração da hidroxila. Aí a gente fala hidroxilo iônico, tá bom? OH se chama hidroxila, tá? Mas para que serve o pH e o pOH? São escalas que a gente usa para determinar a acidez ou a basicidade de uma solução. Então, o objetivo é dizer se é ácida, básica ou neutra. Existe a escala do pH e existe a escala do pOH. Qual você vai aprender, memorizar e nunca mais esquecer? A do pH, tá? Então, ou usa uma ou usa outra, dá a mesma resposta. Agora preste atenção. pH é a escala que eu tenho aqui, é a escala do pH. Então, ó, quando o pH é 7, já eu lhe explico por quê. Quando o pH é 7, a gente classifica isso como uma solução neutra. É neutro, pH 7 é neutro. Abaixo de 7, ácido, tá bom? Acima de 7, básico. A palavra básico também pode ser substituída por alcalino. É um sinônimo que a gente tem aqui na química, tá bom? Então veja bem, como se calcula o pH e o pOH? Para calcular o pH, a gente tem essa fórmula aqui. pH é igual a menos o logaritmo da concentração dos íons H+. Eita, tá assustado, né? Logaritmo. Calma que eu vou te explicar. Agora eu preciso lhe chamar a atenção de uma coisa. Quando for pH, você vai precisar desse valorzinho aqui, ó, da concentração dos íons H+. Quando for pOH, aí ó, se é pOH, você vai precisar desse valor aqui, da concentração dos íons OH-, da hidroxila. Beleza? Existe uma fórmula que relaciona as duas coisas, que é pH mais pOH é igual a 14. Já eu te falo como é que é essa história, tá bom? Vamos ver um exemplo para a gente entender como é que isso aqui funciona. Então aqui diz assim, calcule o pH e o pOH. Então a gente vai achar o pH e bora achar o pOH. De uma solução cuja concentração hidrogeniônica, ó, ele deu para mim H+. Então se ele deu para mim H+, eu vou achar quem primeiro? O pH. Tá bom? Então o valor da concentração é esse número daqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, joga essa vírgula desse número lá para o canto. Então fica 1 vezes 10 elevado a menos 3. Trabalha assim porque é mais rápido. Tá bom? Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar isso na fórmula. A fórmula do pH como é? pH é igual menos o logaritmo da concentração dos íons H+. Esse é o valor do pH. Aí o que a gente vai fazer? Ó? Vamos substituir. pH é igual menos o log de 1 vezes 10 elevado a menos 3. Veja só. Não precisa ficar desesperado. Log aqui na química é muito fácil. Então, quando a gente estudou log lá na matemática, a gente aprendeu o seguinte, que o logaritmo existe algumas propriedades. E quando a gente tem um número, o log de um número que está sendo multiplicado por outro, o que a gente faz? A gente faz assim, log do primeiro número mais log do segundo número. Tá bom? Então a gente coloca mais aqui porque é vezes aqui. Mas se fosse divisão, aí a gente ia colocar o sinal de menos. Eu acredito que você lembra desta propriedade. Tranquilo? Só que a nossa fórmula tem um sinal de menos aqui na frente. Aí a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vamos colocar o menos aqui para você entender como é que vai ficar. Então esse sinal de menos ele vai acompanhar menos o log do primeiro número mais
menos log do segundo número. Eu abri um parênteses porque vai ter jogo de sinal ali, o mais com o menos. Tranquilo? Então, a gente vai pegar isso aí, essa propriedade, e vamos colocar aqui nesse número. pH vai ser igual menos o log do primeiro número, que é 1, mais menos o log do segundo número, que é 10 elevado a menos 3. Tá bom? Aí, bora lembrar como é que é o log. Ó, o log dos números que são múltiplos de 10, né? Eles são fáceis de você descobrir, tá bom? Então, vamos começar com o número grande, 1000. 1000, 100, 10 e 1. O log de 1000, sabe quanto é? 3. O de 100, 2. O de 10, 1. E o de 1, 0. Como é que eu fiz isso? Eu sei de cabeça? Não. Ó, aqui não tem 3 zeros? Então é por isso que eu botei 3 aqui. Aqui não tem 2 zeros? É por isso que eu coloquei 2 aqui. Aqui não tem um zero? É por isso que o log de 10 é 1. E aqui? Não tem nenhum zero. Então o log de 1 é 0. Tranquilo? Então isso é um macete que lhe ajuda muito a lembrar dessa história do logaritmo lá da matemática, né? Então vamos lá. pH vai ser igual. O log de 1 é 0. Tranquilo? Pronto. Como é que faz aqui essa parte? Mais, menos. Aí esse expoente daqui negativo vai vir para frente da palavra log. Menos 3. Log de 10. Aí a gente vai resolvendo isso daqui. pH vai ser igual, ó, menos vezes menos dá mais. O log de 10, 10 só tem um zero, é 1, não é? Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 1, e vai dar 3, não é? Então aqui, ó, acabei de achar o pH. O pH é 3. E como é que a gente acha o pOH? Vê só, quando a gente soma o pH com o pOH, tem que dar 14. A soma desses dois números tem que dar 14. De onde é que veio essa história dessa fórmula daqui? Ó, veio daqui, ó. A água é o nosso solvente universal. E a água, se você observar, ela tem as duas coisas. Tem os íons H+, ó, quando a gente quebra ali, ó, tá vendo? E tem os íons OH-. Quanto é a concentração dos íons H+, o valor? 10 elevado a menos 7 mol por litro. E do OH-, 10 elevado a menos 7. Aí eu chego para você e digo assim, quanto é o pH da água? Gente, ó, o pH da água é 7. E o pOH da água também é 7. Como foi que você fez isso tão rápido? Vê só. Ó, quando aqui na frente tem o número 1, a gente não precisa fazer essa conta toda, tá? A gente pode fazer o seguinte, ó, o pH vai ser esse expoente sendo positivo, ó. Viu que deu 3 aqui, ó? Sacou aí? Tá vendo? Então, se eu chegar para você assim, ó, quanto é o pH desse número aqui? 10 elevado a menos 7. Então, aqui na frente é 1. O que é que você faz? Esquece esse 1 e pega esse número daqui positivo. Aí o pH é 7. Foi isso que eu acabei de fazer ali, ó. Então, o pH da água é 7. O pOH é 7. É por isso que é neutro. Entendeu? É por isso que quando a gente fala assim, pH 7 é neutro. Porque a água tem as duas coisas e não é nenhuma nem outra. Porque a concentração dos íons H+, é a mesma dos íons OH-. Tem o mesmo valor. Tá bom? Aí é por isso que a gente tem essa fórmula aqui, ó. Se eu pegar o pH da água, que é 7, mais o pOH da água, que é 7, vai dar 14. Tá bom? E como toda solução ela é formada por água, com água, né? Tem um solvente a água, aí é por isso que a gente pode aplicar aqui. Então, se o pH é 3 e a gente quer descobrir o pOH, ó, tá vendo? Então, a gente isola esse pOH, aí faz 14 menos 3, que é igual a 11. Precisa fazer essa conta? Não precisa, né? Mas eu fiz só para você entender. Se um é 3, o outro tem que ser 11, porque a soma dos dois precisa dar 14. Bora fazer outro exemplo? Vê só. Calcule o pOH e o pOH. pH e o pOH de uma solução cuja concentração hidroxiliônica, hidroxiliônica é o OH-. Quem é que eu vou achar com esse valor?
o POH, tá? Então, ó, a gente não vai achar primeiro o pH, a gente vai achar o POH. Achou o POH, aí acha o pH, porque a soma dos dois tem que dar 14. Bora lá. Primeira coisa, coloca esse número aqui e joga essa vírgula lá para o canto. 1 vezes 10 elevado a menos 4. Pronto, aqui na frente é 1. Opa, vamos embora fazer direto. Quanto é o POH? 4. E o pH? Se 1 é 4 e a soma dos dois tem que dar 14, então tem que ser 10. Pronto, acabou, fechou. Tranquilo? Agora, se aqui na frente for o número 2, por exemplo, se vier o número 2, aí tem que fazer toda aquela operação. Na questão tem que vir dizendo log de 2. Você não é obrigado a decorar nada disso aí. Tá bom? Então, dá isso aí no exemplo 2. O exemplo 3. Calcule o POH e o pH. Então, vamos achar as duas coisas. De uma solução monoácida, cuja concentração é igual a isso daqui, e que encontra-se 10% ionizado. E agora? Ó, vê só como é fácil. Preste atenção. Ele não deu para mim o valor da concentração dos íons H+, ele não deu, e nem deu a concentração dos íons OH-, como a gente fez nos exemplos anteriores para ir bem direto. Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente sabe aqui no texto? Que tem uma solução que é ácida, que é um monoácido, tá? Então, a gente já sabe que ele está falando aqui de H+, não é? Só que tem um detalhe. Ele está dando o valor, não é do H+, ele está dando o valor da substância. Então, veja só. Ó, isso aqui a gente vai descobrir. Vê só como é. Então, como ele não falou a fórmula para mim, eu vou chamar de HX. Então, tem um ácido, um monoácido, só tem um H, que ele é HX. Então, esse cara ionizado fica assim, H+, X-. Tranquilo? O valor disso daqui é esse daqui, que é 1 vezes 10 elevado a menos 4. Pronto. O valor aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 4. Mas para você achar o pH, você precisa deste. Aí entra essa história aqui, ó, do grau de ionização. 10% ionizado. O que é isso? Ele está dizendo assim para a gente que 10% disso daqui está aqui. Pronto. Então, já que é um ácido, a gente vai achar primeiro o pH, mas a gente precisa descobrir quanto é os íons H+. Tranquilo? Então, a gente vai fazer assim, ó. 1 vezes 10 elevado a menos 4 corresponde a 100%. E 10% de 1 vezes 10 elevado a menos 4 é x. Vamos descobrir. Aí, o que é que a gente vai fazer? Ó, vê só como é fácil. Aqui a gente tem uma relação matemática, ó. Para 100 virar 10, eu divido 100 por 10, não é? É só a gente dividir aqui por 10. Então, para esse número 1 virar o que eu quero, eu divido ele por 10. Tranquilo? Então, eu vou ter isso aqui, ó. X é igual a 0,1, não é? 1 dividido por 10 é 0,1, vezes 10 elevado a menos 4. Aí, isso daqui é a concentração dos íons H+, tá? Aí, a gente ajeitando isso aqui fica assim, ó. 1 vezes 10 elevado a menos 5. Tá vendo aí? Aí, agora aqui a gente já pode ir direto, ó. Se aqui na frente é 1, o que eu posso fazer? Fazer a operação sem precisar fazer aquele cálculo todinho. Basta você olhar para o expoente sendo positivo. Então, eu já posso dizer que o pH é 5 e o POH é 9, porque somando os dois tem que dar 14.